visualizar aquilo que está escrito. Porque é uma questão para pessoas que são leigas, chegar aqui e dar uma olhada, vai ver um pouquinho de massa ali, vai ver um pouquinho de terra, esse agónimo verde, azulado, que está sendo representado como as águas, né? Alguns subefluentes. Nós ficamos aí trazer e tentamos buscar ali alguns tipos de rocha, mas não conseguimos, que era para ilustrar partes do relevo, partes de vertente, que não é a base do solo, e nem como base do paredão a rocha. Nós colocaríamos um percurso do lado de cá, seria uma das imóveis, e uma do lado de lá. Infelizmente não conseguimos achar lá. A ideia, a princípio, seria demonstrar mais ou menos essa ilustração, onde a gente tem a parte mais alta de uma vertente e, consequentemente, as partes mais baixas, onde nós temos partes de solo, sem vegetação, seria a parte mais alta, vegetação um pouco mais clara e um pouco mais esverdeada, seria a parte mais baixa, que seria as partes das planícies. Eu peguei duas definições só para ilustrar. Vertente, ela pode ser vertente de água, a palavra vertente vem de verter, de fluir, de dar vazão, né? Segundo o Gianni Daius, o significado de vertente é algo que verte, que derrama. O significado, normalmente, ele é aplicado em vertente de água ou de solo. Nesse caso aqui nós temos dois exemplos, nós colocamos a parte de água, depois posteriormente também vamos falar do processo de água, o processo de como essa vertente acontece, como ela flui. Então, só para vocês entenderem, de primeira, para não ficar boiando tudo, nós temos encostas. Essas encostas elas são verticais, que aqui na nossa apostila fala de área retilínea, quase vertical. Retilínea vem de reto, de altitude, e vertical porque está no processo em pé. E horizontal, que seriam essas partes mais baixas, seriam as partes de planície. Tá? Então a primeira parte sobre mais ou menos o que vem a ser vertente. E a vertente são a morfologia das vertentes. O que é a morfologia das vertentes? É uma descrição, uma caracterização de uma área. Essa caracterização ela pode ser feita em perfil ou em plano. Ou seja, em perfil, a gente pode olhar ela de lado, em perfil, e em plano ela pode ser vista por cima. Isso, Marcelo? Isso pode estiver errado. É isso mesmo. E ela pode ter alguns termos que são utilizados para poder ser feita essa caracterização, que são os seguintes termos aqui. Unidade de vertente, o segmento, o elemento convexo, o elemento concavo, a conversidade, a concavidade, sequência de vertente e ruptura de declive. Bom, eu vou falar sobre o processo de erosão sobre a pluviosidade. O que é nela? A pluviosidade começa a bater no tipo aqui, ó. Essas simples gotas parecem quase insignificantes, mas não são. Ela começa caindo, a partir do momento que ela cai aqui nas montanhas, duas coisas fazem descer. A força da gravidade é a primeira, que puxa tudo para baixo, e a segunda, ela bate, desloca um grão de areia que seja. Cada vez que ela desloca um grão, embaixo, o de cima afrouxa, e consequentemente já começa o processo de erosão, né, que vão descendo e escoando pelas vertentes. Quando elas vão escoando, descendo aonde? Geralmente do topo da vertente para os rios, que é o ponto mais baixo. Elas vão descendo. Quando se cai nas vertentes com alta declive, a velocidade é muito grande, então a tendência é construir uma erosão mais rápida. A não ser quando se esbarra em rochas muito fortes, tipo esse aqui deu um formato, isso aqui são as rochas que estão em a terra acaba e a rocha fica lá, ó, estampadas, pedreiras, chamadas pedreiras, formadas, fica lá esses paredões se firmando. Quando eles vêm escoando, chega aqui embaixo das planícies. Por quê aqui? E aqui, o processo de erosão quase não acontece, principalmente nas planícies, porque ela vem coberta, primeiro, tem vegetação de grande porte, porque tem muitos humus, que é a matéria orgânica da terra,
que faz toda a vegetação crescer, que é o alimento do bicho, mas o cálcio também está aí. Então cresce, a vegetação cresce, consequentemente. Onde não se formam as matas fechadas, onde é que se formam as matas? Não predomina as graminhas embaixo, que é debaixo da sombra. Não, as gramas não prosperam, mato não tem. Então, lá onde se tem grama, se quebra muito o processo de diminuir muito pouco a erosão. Ao contrário, dentro das matas, quando se cai, ela quebra muito pelo ganho, mas ela chega lá embaixo e ocorre um processo muito menor, claro, do que lá em cima onde está sem nada. E é isso, aqui embaixo as planícies vão escorrendo, vão formando as planícies, cedendo sedimentos, trazendo a parte de cima, que é a parte que contém a matéria orgânica mais rica da terra, transformando as grandes vegetações aqui. E olha aqui, os planaltos também, que existe aqui quando cai na vertente, que existe um dos planaltos, que não despirou, ela vai filtrando, e ela também transporta, não tem a nós chamamos água mineral, a mineralização, aqueles minúsculos minerais que está lá dentro, também descem para o subsolo e vão para os lençóis também. Gente, esse é um dos processos só, mas que vão tão lentamente que leva a milhões, acho que até, não sei se foi o Magela ou o Edgar que disse, um estatístico que consegue subir lá desse tamanho com 600 anos, Paulo, devido a essa pequeníssima decomposição erosiva que existe. Gente, e esse aqui? Conclui por aí. Vou falar sobre o transporte relacionado à ação de gravidade, o movimento das massas. Porque o movimento da massa, ele pode ser relacionado, quer dizer, tipo uma pedra, rolar. As massas se movimentarem na gravidade, ela pode estar relacionada também não só ao clima, às chuvas, ao vento, à ação humana, mas a principal ação é a gravidade. Quando uma montanha, a declividade da montanha é menor, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, 45 graus, as forças, que é CD, componente de deslize, e CA, componente de aderência, elas são parecidas, essas duas forças, porque a gravidade é menor, a força de gravidade. Então o movimento das massas são mais lentas. Quando a montanha é mais alta, a força de gravidade tende a puxar mais as massas. Então o movimento é maior e o CD, que é a força de deslize, é maior. E a força de aderência, o componente de aderência é menor. Aí o movimento, no caso em picos mais altos, dessas massas são maiores. É isso aí. Bom, gente, ele falou dessas massas aí que ocorrem por causa da declividade do terreno. Não, eu vou estar falando sobre os movimentos de massas rápidas, que seriam ali os deslizamentos, as avalanches, os deslizamentos de lama. O que seria um deslizamento de terra, um desmoronamento? É como o José Evandro já tinha dito. Vai chovendo, o terreno vai encharcando, aquele terreno ali é argiloso, a água vai acumulando e pesa. Pesa aí vem a força da gravidade, tem tendência de perder para onde? Perder para baixo. E vai acontecendo esse processo de desmoronamento. Retira os sedimentos de cima em grande quantidade e desce. Tem o avalanche. A avalanche é um processo mais com gelo, né? Já é um processo mais com gelo, que todo mundo conhece mais com gelo. Mas também tem avalanche em rocha, com pedras. Grandes quantidades de pedras vão se desprender em cima e vem trazendo todo o sedimento, vem juntando tudo, quando chega lá embaixo, já chega em grandes escalas em cima. E tem o desmoronamento de lama, que é o que eu tinha falado primeiro. É o acúmulo de água no terreno mais argiloso, vai dando essa descida. Essa descida de terra nos topos das montanhas, elas podem estar sendo controladas, né? Controladas pelo homem. Por quê? Plantações de vegetação que retém essa água, que retém a água. Barreiras de pedra embaixo. Tem como estar evitando muita coisa também, devido ao terreno que se adapta às prevenções. Então, e pronto, tem isso. Aí tem os movimentos mais lentos, movimentos de massas mais lentos, que vem em grande quantidade e rápido, instantâneo. Choveu ali, desceu, que dá para ver. Deixa aquela marca, aquela, digamos assim, uma ferida no morro ali, né? No pico. Aí esses não, esses já são movimentos mais devagar, acontecem mais devagar.
são movimentos de solifluxão e o movimento rastejante ou crepe. São os movimentos mais devagar, que demoram ao longo do tempo para estar descendo ali do alto da montanha. A minha parte é transporte com participação da água. Deixa eu pegar a garrafinha. Um dos fatores desse transporte com a participação da água que é mais ocorrente é a chuva, né, gente? Só que esse transporte, ele acontece lentamente, porque são gotas de água, né? São gotas de água que vão escorrendo. Aí esse escoamento já é bem mais lento, ele vai descendo lentamente. Aí, dentro desse escoamento, nós temos o escoamento difuso, o escoamento em lençol, o escoamento em cheia. O escoamento difuso é esse que se concentra mais no topo da vertente, lentamente, são como se fosse filetes de água, vai descendo lentamente, apenas os filetinhos de água. É como se fosse A água vai descendo com menor velocidade, formando os filetes de água. O escoamento em lençol, segundo Mick Shear, é uma onda de água carregada de detritos. Aí aí esse movimento já é mais rápido. Aí já é como se fosse uma onda de água mesmo. Aí já é um movimento bem mais rápido que vai carregando esses detritos. Os que são menores vão descendo com menor velocidade até chegar nos rios. E o escoamento em cheia, o escoamento em cheio já é feito por correntes concentradas rasas. A erosão essa erosão nesse escoamento em cheia já é uma erosão lateral. Nas regiões mais úmidas, fala aqui que o homem ele contribui muito ele também é um dos fatores que contribui muito também para essa erosão, porque se ele ali causou um desmatamento ali naquela região, certamente vai ter uma erosão também naquela região. Minha parte são a forma e evolução das vertentes, e existem muitas formas de vertentes. Algumas, elas são lisas, são planas, são chamadas de vertentes graduadas ou equilibrada. Ela praticamente é como se fossem esses desenhos artísticos. Ela vem direto, bem quase retilínea, até chegar à parte de baixo. Já outras vertentes são alternadas, em convexos e centros. Tem algumas partes mais altas, algumas partes como se fossem os topos dos morros, e outros, no caso, seria as partes mais baixas, ou por processos erosivos, ou por fatores internos ou externos, como dito pelos meninos, escoamento, algum outro tipo de fator que causa essa formação. E também existe outro tipo de formação dessas vertentes que é causado por exemplo, a parte mais sólida, a parte mais resistente são as rochas, elas resistem a esses processos, e a parte mais fraca, ela cede, e acontece o aparecimento dessa parte rochosa, o afloramento dela, que é visto, como o José falou, em pedreiras, é facilmente encontrado. Alguns lugares chegam a dar verdadeiros paredões, só a rocha e só a parte de baixo, ou na parte de cima, que já sofreu esse perigo, que aparece o solo propriamente dito. O resto dá para ver bem a parte rochosa, e aquela parte da nossa maquete dá para ver bem, expressar bem esses degraus, os verdadeiros degraus que são construídos através desse processo. Para ficar mais fácil para quem acompanhou aí há um tempo
tempo atrás, nós tivemos um desastre lá no Rio de Janeiro, que houve um processo de fator externo, houve uma quantidade muito grande de chuva, e nós tínhamos um solo compactado, no caso nós tínhamos um paredão de rocha, abaixo dessa formação de terra, calcário, nós tínhamos até vegetação nessa região, da região do curso, então houve um acúmulo muito grande de água, essa água ela encharcou o solo, por sua vez estava encostado na rocha, então o solo se desprendeu onde aconteceu, o Raí disse que seria aquela avalanche, aquele processo, né? Essa parte aqui, ó, seria o resto. Essa camada de solo, certo? Vamos imaginar que essa parte escura aqui seja rochas, certo? E por cima aqui é a camada de solo. De acordo com o que o Raí falou, não, essa aí foi outra pessoa que falou da declividade. De acordo com Charles, de acordo com a declividade, o que nós tivemos? Aqui essa camada rochosa e aqui a camada de solo. Devido a ser uma região de grande declividade, por mais que teve vegetação densa, inclusive uma vegetação densa, né? Vegetação e predominante Mata Atlântica, por mais que tivesse essa vegetação densa segurando esse solo, o que aconteceu? Devido ao grande volume de chuva, essa água foi penetrando no solo, foi infiltrando no solo, até chegar na camada rochosa. Aí o que aconteceu? Cedeu. Essa declividade muito acentuada, né, e o peso, né, da água junto com o solo fez com que desprendesse toda essa camada, causando então aquela tragédia no Rio de Janeiro. Tá certo? Alguém tem alguma coisa a dizer? Desculpa ter entrado aqui, mas é isso que a gente quer só agradecer a Calma aí que eu não falei minha parte, não, porque está faltando só a parte agora da evolução de vertentes sobre mudanças climáticas. Existem dois tipos de mudança climática que falam sobre o semiárido e o úmido. Nessa parte do semiárido, onde o rio ele provoca a erosão das montanhas. Nessa parte, acontece uma erosão côncava que vai provocar o desmoronamento dos barrancos na lateral dos rios, fazendo com que a erosão comece de baixo para cima, provocando assim uma alta declividade do barranco. E também, no clima úmido, existe a erosão provocada por excesso de água, onde a camada de terra que se encharca, ela vai descendo para o rio abaixo, provocando essa erosão de cima para baixo. E assim fazendo com que todos os detritos desse morro desçam até formar um assoreamento do rio. Aí, como está dando para perceber aqui, a camada de lama está seguindo para o rio abaixo. Por isso a gente pode falar que a vertente e que o processo de formação ou o processo do local naquele momento, ele é estático. Então ele não é estático, ele é dinâmico, porque sempre vai haver a ação do homem, sempre vai haver a ação natural, que seria as chuvas, e vai depender da época do ano, vai depender da época, da quantidade, da pluviosidade. Quanto mais água, mais chuva, quanto mais chuva, mais a camada do solo ela vai se modificando. Ali onde nós temos uma parte, seria onde foi citada, seria uma parte vertical ou verticalizada, ao longo dos anos ali naquele local pode se tornar uma cultura planície, igual nós temos na parte de baixo, que um dia foi uma superfície não vertical, acentuada, né? Mas houve uma degradação, houve um assoreamento, que é aquela parte que antigamente, milhões e milhões de anos, ela era uma formação de planalto, ela se transformou numa planície devido à variação dos anos ao longo do tempo. E aí,
interessante aqui, só para fechar essa parte, que como você mostrou esse processo aqui de erosão, existe uma questão que é o seguinte, o assoreamento do rio. O que acontece? Na geomorfologia, um dos termos muito usado é o rio assoreado. O que seria o rio assoreado? Seria o rio que vai receber uma grande carga de sedimentos. Essa carga de sedimentos que vão vir das partes mais elevadas, certo? Essa parte baixa aqui seria o que nós chamamos de jusante. Existe a montante e a jusante. A montante, as partes mais altas, os topos, e a jusante, a parte baixa, é onde vai receber toda a carga de sedimentos. Também existe uma outra expressão usada, que são os pedimentos. O que seria pedimentos? Seria exatamente, após o rio estar assoreado, formar vários canais secundários, ou leitos secundários, dando então um outro nome que seria rios meandrantes. Tá certo? Ora, presta atenção. O processo é o quê? Houve o assoreamento. Com o assoreamento, qual que é a tendência da água do rio aqui? Ela procurar locais mais fáceis para continuar o seu curso normal, certo? Quando ela procura esses locais mais fáceis, muitas vezes ela abandona trajetos antigos, criando então novos leitos. É muito comum, por exemplo, em regiões de planícies, a gente vê ao lado de um rio, a gente vê um formato de barranco, né, desativado. Por quê? Porque o curso do rio mudou. Por que esse curso do rio mudou? Por causa exatamente dos pedimentos, que nada mais que é o quê? O assoreamento. Tá certo? O rio procura partes mais baixas. O rio vai procurando partes mais baixas, mais fáceis. A água, no caso, ela vai tentando buscar caminhos e então consiga seguir a sua trajetória. Então nós vamos ter o assoreamento, ao mesmo tempo aí nós vamos ter os pedimentos, que vão ser o que? A criação de leitos secundários. Por isso que muitas vezes a gente vai ter até aquela questão dos rios meandrantes, muitas vezes em regiões de planícies, né? A princípio, o rio meandrante acontece onde? Aqui, nos topos de morros, né? Porque o rio vai procurando locais. Se é uma região cheia de morros, mais de morros, vamos dizer assim, qual que é a tendência? A tendência é que esses rios, no caso, eles vão contornando esses morros, certo? Aqui, os pedimentos seria o quê? Seria uma situação em que já está na parte baixa, numa situação de assoreado, tá certo? E que então vai formar novos leitos aqui, deixando alguns abandonados. Não explica que nosso trabalho que drenar no caso, né? Seria uma drenagem. Então no trabalho explicando no caso do nosso trabalho. O da vertente engloba tudo. Vai incluir. Agora, a princípio, o que seria a vertente? Seria o topo do morro, a parte mais alta do morro, até o fundo do rio aqui, que é a parte mais baixa. A parte mais baixa de um rio aqui seria chamado de palpés. Tá certo? Então a vertente compreende. Se for para a gente pegar, por exemplo, aqui um papel, a vertente vai compreender do topo até a parte mais funda do rio. Tá certo? Nesse processo, como diz o Paulo, do topo até o fundo do rio, que vai haver toda essa dinâmica. Nem sempre um morro vai estar ali a vida toda. Por quê? Olhem só para vocês verem na lateral aqui, ó. Né? Essa lateral aqui é uma ideia de quê? De uma estrutura mesmo, de crosta terrestre, vamos dizer assim. Vamos falar grosso modo. Isso é uma estrutura de crosta terrestre. Por quê? Nós vamos ter várias camadas diferentes. E cada camada, cada cor, né? Como que a gente sabe que tem camadas diferentes? Por causa das cores, que é uma característica de solos e rochas. Vai predominar determinados tipos de cores. Então, o processo de evolução, né, do planeta, né, a formação das camadas da Terra, o núcleo, o manto e a crosta terrestre, toda a movimentação interna do planeta, no caso tectonismo,
né? A movimentação do mar, tudo isso aí vão ser o quê? Condicionantes para que nós tenhamos diferentes estruturas. É muito comum, por exemplo, um barranco liberado de asfalto, você vê o barranco com várias cores de solo. Significa o quê? Exatamente, está aqui no desenho. Certo? Significa o quê? Essas várias cores de solo? Originado de várias rochas. Cada solo é um processo final de rocha. Entendeu? Então, quando nós olhamos, por exemplo, uma vertente, igual, por exemplo, durante o dia, a gente vê o topo daquele morro, até o rio lá no fundo da faculdade, aparentemente muito fácil, muito tranquilo, nós temos que levar em consideração que essa vertente, né, esse estágio que ela está, nós temos que levar em consideração a base. E essa base vai ser formada de rochas virgens, né, rochas, vamos dizer assim, rochas intocáveis. Nós vamos estar falando de um manto interiorizado. O que seria esse manto interiorizado? Já seria um processo de interiorismo de rochas no interior, ou seja, no subsolo. E estaremos falando aí numa estrutura de horizonte B, né, onde nós vamos ter solos virgens também, e até chegar no horizonte A, hoje nós vamos ter, que o José Vane falou, de quê? De material branco. Entendeu? Então, quando nós visualizamos uma vertente, nós temos que levar tudo isso em consideração. A formação geológica, o tipo de clima, né? O uso desta área, tudo isso aí tem que ser levado em consideração. Certo? E como diz o Paulo, é dinâmico. Está sempre. Uma coisa que você mencionou é o seguinte: a quantidade da quebra é muito maior ao fim da seca do que no início das águas. A terra está aí, terra secada. Quando bate a água, quebra muito mais fácil do que quando ela está molhada e a vegetação também já está mais fixando dela. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Muito bem explicado. Depois intervalo. Tá bom?